Quando adoramos e fazemos as coisas da maneira certa, não há confusão. Deus nos conduz à harmonia. Bom dia, pessoa, bom dia. Seja bem-vindo, vamos começar mais um dia. Bom dia. Tudo certo por aí? Como é que vocês passaram a noite? Bom dia, hoje nós vamos falar sobre rotinas. Nossa convidada já está online. Sejam bem-vindos a mais um dia. Vão me contando aí, vou dar mais 4 minutinhos até todo mundo entrar. E aí a gente já começa o assunto de hoje. Mas me contem, como é que tá sendo fazer esses exercícios? Conseguiram descrever os objetivos? Estão conseguindo acompanhar ali os hábitos, usar o rastreador de hábitos? Já conseguiram mudar alguma coisa, implantar um hábito novo? Me conta aí como é que tá sendo esse desafio pra você. Pra mim tá sendo um desafio, viu? Vou te falar. Eu disse desde o começo, né, que seria um desafio. Na verdade, eu estava reconstruindo a minha rotina e resolvi trazer isso pra fazermos juntos. E seria um desafio não só pra você que tá me assistindo, mas pra mim também. E parece que cada assunto que a gente fala aqui é um desafio. Então, ontem até compartilhei um pouquinho dos stories, né, da minha dificuldade, da preguiça, do desânimo, da indisposição. Mas mais importante do que nós sermos 100% todos os dias é nós sermos frequentes. Então, é muito importante nós nos mantermos no mesmo caminho que decidimos seguir, né? No mesmo caminho que a gente decidiu que seguiria. Então, pode ser que você precise ajustar a velocidade, a intensidade. Vai ter dia que você realmente não vai conseguir fazer, mas não desista de seguir o caminho que você quer seguir, de ser e construir a pessoa que você quer ser. Bom dia para quem tá chegando agora. Vamos começar já a nossa live de hoje. Hoje a gente vai falar sobre rotinas. Então, como construir uma rotina dentro da sua realidade, com base naquilo que você quer fazer. Buenos dias! Vou compartilhar um pouquinho da minha rotina. Aliás, hoje comecei a gravar alguns trechos da minha rotina matinal. Mais tarde eu posto aqui para compartilhar com você. Mas como é importante nós termos esses rituais, né? Eu falei, porque a gente faz sempre a mesma coisa. É um ato de amor próprio, sabia? A gente ter rotinas assim que sejam cumpridas todos os dias. Elas nos dão, eu sempre falo isso na Eleve. A rotina ela não serve para te prender, ao contrário do que as pessoas acham. A rotina serve para te dar liberdade. Então, quando nós estabelecemos uma rotina, nós temos mais liberdade de tempo, de ser quem queremos ser, de fazer aquilo que queremos fazer. Faltam 2 minutinhos pra gente começar oficialmente. Enquanto isso, compartilha essa live com seus amigos. Compartilha com a sua família. Mas não sai compartilhando com qualquer pessoa, não. O intuito aqui é que essa live realmente seja um marco na vida das pessoas que assistirem. A gente não tá preocupado com números. Então compartilhe com aquela pessoa que você sabe que realmente vai ajudar. Sabe, aquele amigo que tá sempre perdido na vida, que perde o horário dos compromissos, que tá sempre com a vida bagunçada, sempre se sentindo sempre exausto, cansado. Compartilhe com esse amigo. Compartilhe com pessoas que você acha que realmente vai fazer sentido. E a gente já vai começar a nossa live. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso espaço aqui no Instagram. Hoje é o dia 4 do desafio Remindo Meu Tempo. Tá sendo um desafio muito especial. Um desafio para entender como fazer uma gestão do tempo inteligente. Ao final dos 21 dias, você já vai ter conseguido criar uma rotina mais inteligente, mais leve, mais organizada. Então, esse desafio é para abençoar a sua vida mesmo. Quando a gente cuida do nosso tempo, também é uma adoração a Deus. E já entrando aqui no nosso assunto de rotina, né? Comecei citando um versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 14, que fala assim: quando nós adoramos da maneira certa, não há confusão. Deus nos conduz à harmonia, e isso vale para todas as igrejas.
Aqui ele tá falando especificamente sobre adoração, mas tudo que eu aprendo na Bíblia serve para todas as áreas da minha vida. Quando a gente faz as coisas da maneira correta, quando a gente se dispõe a agir da maneira correta, tudo dá certo. Você não vai ter tempo para fazer todas as coisas, esquece isso, pessoa. Não vai dar tempo de fazer tudo. Mas você vai ter tempo para fazer tudo aquilo que Deus te chamou para fazer. Então basta você concentrar sua energia no lugar certo, silenciar os ruídos. A gente já falou aqui sobre ruídos, né? Silencia os ruídos, tira aquilo que tá te deixando cheio e presta atenção naquilo que Deus quer pra sua vida, naquilo que Ele quer que você faça, que você cumpra e que você viva. E vai dar tempo de fazer tudo isso que Ele te chamou pra fazer. Então, às vezes a gente se ocupa com tantas tarefas que deveriam ser delegadas, que não são da nossa responsabilidade. A gente quer ajudar tantas pessoas e fazer tanto por tantas pessoas que falta tempo de fazer aquilo que deveria ser feito. Então, a rotina entra aí como uma ferramenta para te ajudar a enxergar aquilo que deveria ser feito. Existem, ao longo do nosso dia, a gente pode criar várias rotinas, mas tem duas que são, para mim, muito importantes, que é a da manhã e a da noite. Um bom dia começa ontem, começa no dia anterior. Tudo que você faz ao longo do dia e tudo que você faz à noite influencia completamente em como será o seu dia seguinte. Então, se você se alimentou mal, se você consumiu muito carboidrato, vai ter uma nutricionista aqui para falar disso com a gente daqui a uns dias, mas a forma como você se alimenta influencia na sua disposição, na sua concentração, na sua criatividade, a forma como você dorme, o que você faz antes de dormir. Tem dois hormônios que são muito importantes, que é o cortisol e a melatonina. O cortisol, ele é produzido quando a gente acorda. Então, quando o dia vai amanhecendo, o nosso corpo vai produzindo esse hormônio e ele nos deixa em estado de alerta. Significa que estamos prontos para viver. Já a melatonina, ela é produzida conforme o dia vai terminando. Conforme o sol vai se pondo, a luz do dia vai escurecendo, o nosso corpo vai produzindo a melatonina, que vai nos ajudar a dormir, a descansar, a ter uma noite mais tranquila e melhor. O problema é que à noite a gente quer mexer no celular, a gente quer ficar assistindo televisão. E esses dispositivos, eles emitem uma luz azul que impede a produção da melatonina. Então a gente começa, o nosso corpo, o nosso cérebro entende que ele precisa ficar em estado de alerta. Parece muito bobo, né? Você ficar olhando no Instagram ou respondendo no WhatsApp durante a noite. Mas isso vai influenciar diretamente em como será o seu sono. Aí você não consegue dormir direito, você não consegue descansar, você não consegue ter uma noite tranquila, dormir a noite inteira. E no dia seguinte, o que vai acontecer? Você não vai conseguir ser produtivo. Você não vai ter disposição para viver o seu dia, você já vai acordar cansado, não vai conseguir fazer nada, não vai conseguir aproveitar o seu dia da maneira correta. Você vai ficar mal-humorado, vai descontar o estresse no seu marido, nos seus filhos. Obviamente, principalmente para nós mulheres, tem períodos do nosso mês, né, que a gente fica com os hormônios um pouquinho mais desregulados, a gente fica mais estressado, fica mais sensível, mas tudo que a gente puder fazer para melhorar isso, é importante que façamos. Então lembre-se, um dia bom, um dia leve começa no dia anterior. Cuide da sua rotina da manhã, cuide da sua rotina da noite. Hoje os exercícios eu vou indicar uma série para vocês assistirem. Não antes de dormir, por favor, mas para vocês ouvirem. E cuide da sua rotina. E a gente vai, enfim, lá nos exercícios, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas é importante que você cuide das últimas coisas que você faz no final do seu dia e das primeiras coisas que você faz no início do dia. E, obviamente, a minha rotina, eu sempre falo isso, né? Já falei isso aqui várias vezes, inclusive, a primeira vez que eu falei, recebi várias mensagens. Que aqui, o meu perfil pessoal, eu compartilho da minha rotina de um jeito real. É vida real aqui. Hoje, a minha realidade é de uma forma, eu tento compartilhar ao máximo aqui o que eu consigo. Mas eu quero convidar uma pessoa que tem uma realidade diferente da minha. Ela é muito especial, ela é mãe, ela é esposa, ela é amiga, ela é cantora, tem 1001 funções. E eu quero chamar ela aqui pra falar um pouco com a gente da experiência dela em relação às rotinas. Então deixa eu ver. Cadê? Onde é que ela está? Deixa eu ver como é que eu...
própria apresentação, tá? Vamos ver se deu certo. Oi, Oi, bom dia! bom dia. Bom dia para todo mundo. Ai, meu Deus, tô me sentindo muito importante. Li, te apresente para as pessoas que não te conhecem. Vamos lá. Meu Habla, nome Lite. é Abla. Ah, Jenny, vou falar agora, hein? Gente, meu nome é Litiane, eu tenho 33 anos, vou fazer 34 agora em abril. Sou casada com o Silas, ele é cantor na banda Preto no Branco. Tenho 4 filhos, a Antonella de 8 anos, o Noah de 6 anos e um casalzinho de gêmeos, Dominique e Areta, que de 1 ano e 10 meses. Sou dona de casa, trabalho e trabalho muito em casa, então por isso eu precisei ter uma rotina estabelecida aqui em casa e assim, eu costumo dizer que aqui em casa tudo funciona como uma máquina, sabe? É uma engrenagem assim, que se alguma coisa sair fora do lugar, dá pau. Dá ruim tudo aqui, e aí o negócio não funciona. Bom, então é isso. Regula todo o resto, Boa né? todo o resto. Mas tá vendo como eu falo que a rotina ela serve para te libertar e não para te prender? Sim, Quando a gente organiza o básico, porque a gente tem coisa que é básica, assim. O horário que a gente come, o horário que a gente acorda, o horário que a gente dorme, é coisa básica. Quando você organiza essas pequenas ações ao longo do dia, todo o resto fica fácil. Aí a sim. gente consegue sair, a gente consegue curtir o dia. A gente vai Verdade. falar um pouco aqui. Mas você tem um tempo pra você que é mãe, tem tempo pra você e seu marido, pra você Sim, cuidar de si mesma. Então, a rotina ela é libertadora. E você só vai perceber isso quando você efetivamente criar a sua rotina. sim. Liti, como é que você começou a criar uma rotina? Quando que você entendeu que isso era importante na sua vida? Tá. Eu sempre fui, na verdade, uma pessoa de rotina. É, Antes de casar, até a Nath sabe. Eu, novinha já, eu ia pra casa da Nath e dormia lá no final de semana. No outro dia de manhã eu ia lá, colocava o meu celularzinho para despertar, porque eu tinha que ir para casa e ajudar a minha mãe, tinha que fazer, arrumar a casa, fazer comida, porque minha mãe sempre trabalhou fora. Meu pai tinha um comércio, então assim, principalmente no final de semana, era quando as coisas aconteciam em casa, sabe? E aí eu precisava estar lá. Então, eu sempre tive essa consciência de que eu preciso administrar o meu tempo para eu não me perder. E eu sempre servi muito na igreja, né? Nós servimos na igreja. Então, eu sempre fui essa pessoa assim, de ter uma rotina. Eu gosto de ser previsível, sabe? De saber a hora que as coisas vão acontecer. Porque isso me ajuda muito. Então, eu sempre tive eu acho que esse senso de rotina. Quando eu comecei a trabalhar, eu era o meu horarinho assim cravado. E aí até isso é muito engraçado. Eu acho que você já falou, vai falar sobre isso. O meu organismo começou a acostumar, sabe, com essa minha rotina. Até hoje, se eu não colocar o celular para despertar, eu vou acordar naquele mesmo horário, porque eu já acostumei. Então eu sempre fui muito de rotina. Porém, o Silas não era muito, sabe? A gente era muito diferente. Marido, o Júnior Marido, também. Meu Deus do céu. Ele tá aqui do lado, posso falar com tranquilidade. Ô, só Jesus da nossa vida. ai, meu Deus. Então, a gente era muito diferente, muito. Eu, assim, tinha o meu horário certinho para levantar, para ir trabalhar e tal. Sempre gostei muito dessa rotina, assim. Ele, minha filha, era uma negação. Colocava o celular para despertar, eu acho que ele tinha, assim, no celular dele, ele tinha uns 10, de 5 em 5 minutos, assim, sabe? Uns 10 horários, assim, o Sim. celular despertava. Eu já Isso era fui essa horrível. pessoa, tá, gente? Nem sempre fui. Acordei no horário certinho, já fui essa pessoa. Isso era horrível. Então, assim, eu no trabalho eu chegava sempre, todo dia, 30 minutos mais cedo, porque eu precisava ter o meu horário do meu café. Ele já chegava naquela loucura, sabe? E correndo, e atrasado, não sei o que e tal. Então, quando a gente casou, foi assim, a gente precisou se adaptar. Porém, eu tinha a minha rotina, ele tinha a dele, não afetando a minha, estava tudo bem.
porém acabava afetando de Acaba algum. afetando. Mas, quando a gente casou, isso não era tão presente, assim, a rotina para nós dois não era tão, né, Enquanto presente. família, né? Mas quando eu tive a Antonella, eu me deu um estalo assim, eu falei, bom, ah lá, na vida eu sou o Silas, É. Jenny, difícil. Hoje ele tá bem mudado. Ele tá bem mudado, graças a Deus. Hoje Deus transformou, aleluia. Nós mulheres viemos para dar vida na vida desses homens, colocar as coisas no eixo, entendeu? Ô, Jenny, espero que Matheus seja uma pessoa de rotina, então. Que é pra vocês terem um equilíbrio aí, hein? Por favor. Já anota aí, minha filha, porque aqui são coisas, são dicas de ouro, tá? Então, aí quando eu tive a Antonella, quando eu tava grávida da Antonella, eu pensei, eu falei, eu preciso ter uma rotina, agora ainda mais com criança, né? Eu preciso ter uma rotina estabelecida em casa. E aí, eu sou uma pessoa de muitos métodos, assim, eu leio bastante, principalmente depois que eu tive filho. Eu lia muito, muito, muito sobre rotina do sono, como que funciona o sono da criança, o que que ela precisa e tal. E aí isso eu comecei a inserir, sabe, com mais veemência dentro de casa. Depois que a Antonella nasceu. Quando ela nasceu, foi quando eu olhei para ele e falei assim, ó, a gente precisa estabelecer uma rotina. Criança precisa de rotina, adulto precisa, mas criança, assim, é fundamental. E aí, quando a Antonella nasceu, que eu comecei a inserir, assim, isso ser mais forte dentro de casa, sabe? Essa rotina, assim. Entendi. Eu não sou mãe, né? Então não posso falar com propriedade sobre o assunto, mas eu sempre me questionei, até já tratei isso com a minha psicóloga. Uma vez eu falei pra ela, eu tenho um sonho de ser mãe. E eu falava, meu Deus, mas eu vejo tanta gente falando que tem que deixar a criança no tempo dela, tem que respeitar o tempo da criança, e isso me causa um desespero, assim. Porque a criança não sabe de nada. Ela não Nada. sabe. E se nós adultos deixarmos o nosso corpo do jeito que ele quer andar, não vai dar certo, gente. A gente Nada vai bom. comer muito mal, a gente vai dormir tarde, a gente vai acordar tarde e não vai, assim, nada funciona. É só, tem um monte de série, um monte de estudo que mostra as pessoas fazendo só aquilo que dá vontade, comer aquilo que dá vontade, dormir a hora que dá vontade e o tanto que isso faz mal para nossa saúde. Falei Exatamente. ontem, né, sobre o impacto que dá pequenas mudanças que a gente tem ao longo do nosso dia, em cada decisão que a gente toma. Então, da rotina é a mesma forma. Se a gente não estabelece uma rotina, se a gente não cuida, não olha para aquilo que a gente faz, não vai dar certo. Para criança, então, a gente acabou de falar, piorou, porque ela tá é, em desenvolvimento, ela tá aprendendo ali algumas coisas. Então, é Nath, fundamental que isso é aconteça. até importante você ter falado isso, porque a criança, ela, na maior parte do tempo, né, o bebê, ele só dorme. Passa um tempo, ele precisa aprender até a dormir, a pegar no sono, sabe? Até ela passa um tempo, você precisa ensinar a criança a dormir. Olha que loucura. Uma coisa que pra gente, tipo assim, como assim ensinar a Então, dormir? normal. Tão normal. Pô, fecha o olho e dorme, entendeu? Mas a criança não, por quê? Ela tá no desenvolvimento. Então, a cabeça dela tá trabalhando pra ela, tipo assim, vamos aprender coisa nova, vamos aprender. Chega um momento que ela precisa desligar. Abaixa o cortisol, deixa a melatonina lá em cima e vai dormir. Só que a criança, ela não tem isso regulado, sabe? Então, precisa de um adulto pra, opa, vamos lá, agora entra esse momento da rotina e tudo, e eu vou falar mais ou menos aqui como que funciona Legal. aqui em casa. E aí, olha só que importante. Se pra gente a produção do cortisol e da melatonina muda tudo, imagina pra criança que é tão pequena ainda. E a Sim, gente, conforme vai crescendo, vai se tornando adulto, a gente tem algumas responsabilidades obrigatórias. A gente vai trabalhar, a gente vai cuidar da casa, a gente precisa cuidar do marido, cuidar da gente, se alimentar nos horários, a gente sabe ali mais ou menos. Mas a sim, criança, ela não tem noção do que é dia, do que é noite. Pra ela, exato, é o que falou, né? Ela vai dormir o dia inteiro, ela vai acordar pra mamar, pra se alimentar e vai voltar a dormir. Então ela precisa ser regulada nisso. exatamente. Lich, e aí, cara, gente, sou apaixonada por essas crianças. E aí, há um ano e pouco atrás, veio o Noah, né? Um tempo Sim, depois. E aí, os os gêmeos. gêmeos. O que E aí, mudou pra você? vamos lá. Quando eu tinha só os maiores, quando era o Noah, gente, eles são. Não, não é porque são meus filhos, não.
mas eu vou falar pra vocês, eles são umas crianças muito tranquilas, sabe? Me ajudam muito aqui em casa, bom, enfim. E aí, quando eu tinha só os dois, nossa rotina era assim. Nós acordávamos por volta de entre 8h30, mais ou menos, entre 8 e 8h30. A gente tomava café e tal. Depois a gente ia fazer as tarefas de casa. Eles me ajudam bastante. Eles arrumam um quarto, tira o lixo, coloca na rua. É muito importante também estabelecer algumas tarefas para a criança. Elas precisam disso, sabe? Fazer parte da limpeza da casa, para que eles percebam que, assim, eu estou na minha. Essa casa aqui é minha, eu moro aqui. Então, eu preciso também cuidar desse ambiente, sabe? Isso é importante para a criança, até para criar um senso de limpeza, de responsabilidade nela. Por mais que eu sou a mãe, eu estou em casa e eu não trabalho fora, eu trabalho em casa, então eu posso fazer. Você pode fazer. Porém, coloque sua criança para fazer também. Isso é importante para ele, sabe? É pro Então, futuro dele, né? Pra que sejam adultos isso, responsáveis, né? exatamente. Então, quando eu tinha só os dois, nossa rotina era essa. Eles levantavam, a gente tomava café, arrumava a casa. Depois eles iam brincar um pouquinho. Nesse período da manhã, eu não deixava eles assistirem televisão. Até hoje eu não deixo. Porque eu não sei, eu acho que assim, a criança levantou, poxa, você tá com um HD aqui limpinho. Vai fazer alguma coisa, vai brincar. O lugar onde eu moro aqui é uma delícia, tem muita árvore, tem um balanço na frente. Eu ficava, ó, vai na rua brincar, vai fazer alguma coisa. A Antonella, ela é muito dada a coisa de artesanato. E ela tem uma criatividade assim incrível. Então ela ia fazer as coisas dela. Depois dava mais ou menos entre 11 horas eu começava a fazer um almoço. Dava 11h30, o almoço começava a ficar pronto. Entre 11h50, meio-dia mais ou menos, a gente sentava à mesa, a gente almoçava, todo mundo junto até hoje. A gente não abre mão de comer junto, assim, à mesa, a gente conversa bastante. Meio-dia e meio, meio-dia e 40 mais ou menos. A avó passava, eles iam para a escola, e à tarde eu tinha esse momento, assim, eu amo tirar aqueles cochilinhos da tarde. Eu amo, gente. Me julguem. Mas eu posso fazer isso porque eu tenho essa rotina, sabe? Eu não sou a pessoa que vou largar a casa do jeito que tá e vou dormir. Não, porque eu também não gosto. Então, assim, depois eles saíam pra escola, eu organizava a casa, deixava tudo limpinho, ia lá assistir meu filminho ou deitar um pouco. O Silas, como ele tem um horário mais flexível, às vezes ele estava em casa, né? A gente conseguia sentar, assistir ou dar uma volta no shopping, ir no cinema. E aí, quando chegava à tarde, por volta de 5 horas mais ou menos, as crianças chegavam da escola, a gente tomava um café com eles, eles iam brincar na rua. Quando dava umas 7h30, 8 horas mais ou menos, eles entravam, tomavam banho, a gente jantava. Aí eu deixava eles assistir um pouquinho de televisão, assim, tipo meia horinha, e eles iam dormir. E aí vieram os gêmeos. Quando vieram os gêmeos, como eu já tinha essa coisa da rotina, com os maiores, eles se mantiveram nessa rotina. Porém, com dois bebês mais novos, eu falei assim, eu preciso ser mais incisiva nisso, sabe? Eu não posso abrir mão. E, gente, é cansativo você estabelecer uma nova rotina com novas pessoas, porque aquelas pessoas não estão acostumadas a isso, entendeu? E as pessoas que eu tô dizendo no caso eram os bebês, dois bebês pequenininhos. Mas aí eu sentei com os Silas e falei assim, amor, a gente precisa, né, continuar a nossa rotina aqui, porque não dá para abrir mão, a gente já estava até acostumado a isso, não tinha como abrir mão disso. Bom, então agora eu vou falar como que funciona a minha rotina hoje com os bebês, né? A minha rotina durante a semana é diferente do final de semana. Por quê? Os bebês estão na escola, eles estão na escolinha. Então, nesse horário agora, 7 da manhã,
O Silas tá lá em cima com eles, vocês vão ouvir às vezes aqui uns gritinhos deles. Eles Tá um acordam silêncio aqui, mas lá em cima tá o caos. isso, eles já acordam a milhão. Então, nesse horário da manhã, a gente acorda às 7 da manhã, a gente arruma eles bonitinho para ir pra escola. Umas 7h30 a gente desce e a van passa, né? A van escolar. A gente coloca eles na van, eles vão pra escola. E aí a gente entra, eu vou fazer o meu café, fazer as minhas coisas, o Silas vai comprar pão, a gente senta para tomar café. Nesse meio tempo, as crianças acordam, Antonella e Noah, isso já por volta de 8h30, a gente senta todo mundo, toma o nosso café. Então, o que eu falei antes, nesse tempo que os bebês não estão aqui, não muda. Continua do mesmo jeito. A gente toma o nosso café, depois vamos fazer a nossa rotininha. Criei para Antonella também uma rotina de autocuidado. Ela faz o skincare dela. Ela Ai, levanta. bichinho. É, Lembrando que a Antonella tem 8 anos, 8 anos. 8 anos. Exatamente. Incrível. E ela é assim, ela não abre mão. Ela termina de. Ela toma um cafezinho dela, ela já sobe. Ela, mãe, eu vou fazer meu skincare, tá? Ela sobe lá, escova o dente dela, coloca uma roupa. Eu falei pra eles, eu falei, gente, não é porque vocês vão ficar em casa, vocês precisam ficar de pijama o dia inteiro. Põe uma roupa bonitinha, fica limpinho, cheirosinho. Ela vai e passa o perfume dela. Gente, assim, maravilhoso. O Noah, a mesma coisa. Não faz skincare, mas ele se arruma, né? Limpa. E aí vamos fazer, né, as coisas da casa. E aí não muda, né? Quando os bebês não estão aqui, continua o horário de ir para a escola e tudo mais. Eles vão para a escola por volta de 12h30. Ah, tá. Depois que eles tomam um café, fazem o skincare deles, eles vão brincar. Entre 11h30 e meio-dia eles almoçam. E aí só esperavam vir e vão para a escola. Nesse período da tarde, nós estamos livres, né? Então a gente consegue assistir assistir TV ou sair, né? E, enfim, ir pro shopping, ou se eu quiser até mesmo, sei lá, arrumar meu guarda-roupa, eu tenho esse tempo livre, né? E um adendo aqui. Toda segunda-feira, como o Silas trabalha muito no final de semana, o final de semana é o dia que ele mais tem shows, né? Essas coisas assim. E a gente trabalha também na igreja. A segunda-feira a gente fala que é o nosso dia do descanso. Então a rotina acaba sendo um pouco diferente na segunda-feira. A segunda-feira é o dia que a gente se permite, vamos supor, se a gente acordou, colocamos os bebês na van. É um dia que a gente volta pra cama, dorme um pouquinho mais. Eu não consigo porque eu não gosto de acordar tarde. Então, às vezes, ele volta pra cama, dorme um pouquinho mais, descansa mais. A segunda-feira é um pouco mais diferente. Uhum. Já na terça-feira, é o dia, assim, que as coisas aqui estão acontecendo. É a segunda da sua semana. É a segunda da minha semana, entendeu? É quando ela começa. E isso, assim, eu estabeleci essa rotina desde quando a gente casou. A terça-feira é o dia que eu começo a fazer as coisas aqui em casa. Eu tiro roupa de cama, tiro cortina, tiro tudo para lavar, faço aquela faxina em casa, lavo muita roupa. Então, a terça-feira é a minha segunda-feira da semana. Então, vamos lá, voltando à rotina diária, né? As crianças foram para a escola, a gente ficou aqui de boa. Deu mais ou menos umas 3 da tarde, é o horário que a gente. Nós somos dois velhos, tá, gente? A gente tem o horário assim, 8 da manhã é o horário do nosso café, meio-dia a gente está almoçando, entre 3 e 4 da tarde tem o nosso café da tarde. E é café da tarde Bem de vó. pão, bem de vó, tá, gente? Com pão, com bolo. A Nath já veio aqui, ela sabe como é que é. Tá, Com uma delícia, bolo, nosso inclusive. cafezinho. Então, assim, dá esse horário da tarde, umas 3 da tarde, a gente toma o nosso café, porque 4h40, mais ou menos, os bebês chegam da escola. Aí, quando dá esse horário, umas 4h40, eles chegam, a gente recebe eles da escola, eles já chegam assim, naquela fome, querendo comer. Aí a gente senta eles tomam café e tal, e aí a gente ele coloca eles para brincar, dá uma atenção para eles, e espera os maiores também chegar. Dá umas 5h30, os maiores chegam da escola. E nesse período, a gente dá total
atenção para eles, né? Fica com eles e tal. E quando dá mais ou menos umas 6h30, eu já tô com a janta pronta para os bebês. Por quê? Eles dormem muito cedo. Bom, enfim, não é tão cedo, eu não acho tão cedo. Mas porque para bebês eu acho que é um horário excelente. Então, quando dá umas 6h30, eu já pego eles, coloco eles para jantar. Eles jantam, tudo certo. Quando tá entre 6h30 e 7 horas, que logo que eles terminaram de jantar, a gente já sobe. Gente, é tão incrível assim você estabelecer uma rotina. A criança ela se acostuma com aquilo. Ela já, ela Já sabe já fazer. sabe o que tem que fazer. A gente tira os dois do cadeirão, já é instantâneo, já sobe a escada. E a gente tem a música do banho. Vamos lá. A gente vai cantando a música bem antiga, gente. Eu sou velha, tá? A gente vai cantando chuveiro, chuveiro, não faz assim. E eles já saem do cadeirão, já. Chuveiro, chuveiro, Que bonitinho. pra tomar banho. Eles já estão acostumados a essa rotina, sabe? Eles já sabem que depois da janta tem o chuveiro pra ir dormir. Então eles já sobem. Quando eles sobem, eu já tô com tudo pronto lá em cima. A gente já diminuiu as luzes. Não tem luz branca ligada lá em cima, é a luz amarela, que também é algo que eu pesquisei, né, sobre a rotina do sono, para você, eles falam para você desligar, né, para você ativar a melatonina, a luz amarela, ela ativa a melatonina, ela começa a criar esse ambiente para você relaxar, para você dormir. Então, quando a gente chega, vou até falar, quando a gente chega nesse horário de que eles vão dormir, a gente começa a falar um pouco mais baixo, tal. Eu ligo uma musiquinha para eles relaxarem. Então, assim, eles já sobem, já entendendo, tá? É a hora de dormir. A minha mãe sempre coloca esse som, porque isso também é uma. Eles já sabem, foi o que eu falei, né? Eu gosto de ter essa. De ser previsível. Então ele já sabe. Tipo assim, opa, minha mãe já diminuiu as luzes aqui, já é um horário que eu vou dormir. Então já tem uma luzinha mais tranquila, um som lá tocando. Eu jogo pro banheiro, olha, vamos tomar banho. Já fico falando baixinho, troco eles tomam um banho. Coloco os dois no quarto. A gente faz uma. Já, tudo muito rápido, tá, gente? Parece uma. Dura, tipo assim, 10 minutos. Aí a gente faz uma massagem neles, passa um cremezinho, coloca a fralda. Nisso eles já estão assim, ó. Mortos já. E é Capotando já. engraçado porque as crianças que estavam aqui embaixo, no cadeirão, por exemplo, estavam super ativas. Quando a gente sobe e eles percebem assim, tá, agora é a hora do sono, parece que liga ou desliga, enfim, um negócio neles que eles percebem, agora é a hora de dormir. Aí a gente vai, faz aquela massagem neles, coloca, eles estão indo pra escola. Tchau, amor! Tchau! Tá bom. Então, eles. Aí, quando eu termino essa rotina, né? Que a gente fala que é a rotina do sono aqui. Quando a gente termina essa rotina do sono, coloca a roupinha deles, gente, eles já estão assim, já passaram de sono. Isso ainda é 7 horas da noite. Eu coloco eles no berço, dou uma mamadeirinha, eu coloco na mão deles a mamadeira e na outra a chupeta. Eles mesmos mamam, terminou de mamar, coloca a mamadeira do lado, põe a chupeta, vira e dorme, Que gente. É bonitinho. incrível. A gente criou neles essa autonomia, sabe? Deles já entenderem, tipo assim, tá, agora é a hora que eu preciso dormir para comer a mesma coisa. Agora é a hora que eu vou comer. Eles já sabem isso. Então, se você tem essa rotina, você pode imaginar, nossa, mas um bebê de 1 ano, 1 ano e meio, gente, bebês de 6 meses já tem isso, sabe? Quando eles eram novinhos, assim, eles já percebiam isso. Eles não falavam ainda, mas eles davam sinais de que chegou a hora da soneca. Eles davam sinais de que agora chegou o momento de brincar, sabe? Uhum. Então isso é muito importante. A gente, eu sigo uma menina aqui da internet, uma influencer, e ela teve bebê recentemente e desde ela na vida dela tinha uma rotina muito certinha. E aí ela engravidou, continuou com a rotina dela normal, e quando a neném nasceu, desde a maternidade ela tinha os horários
o mesmo horário que ela se alimentava, que ela tinha ali as coisas dela já pra fazer, Uhum. o horário que ela ia pra academia, ela ajustou os horários das mamadas. Então, Olha, desde sempre a neném mama sempre assim, no mesmo horário. E aí chega 5, 6 horas da tarde, ela apaga a luz do quarto e coloca a neném pra deitar. é Então, isso. ela fecha as cortinas, deixa o quarto todo escurinho, que é pra ela ir entendendo que é hora de dormir. É, como a gente falou aqui antes, né? A criança não tem noção do que é dia, do que é noite. Ela pode ver a diferença da luz, mas assim, Sim, na cabeça dela é tudo normal. Ela vai dormir durante o dia, ela vai dormir durante a noite. Então é importante você, enquanto responsável pela criança, enquanto mãe ou pai, né? Porque a Elite falou aqui, o Silas também contribui com a rotina das crianças, não é porque ele é pai, não. Tem a mesma coisa, a família, o importante é a família. É estar compromissada em cumprir aquilo que foi combinado. E ainda mais pra exatamente. criança. E aí você pode ouvir essa live e falar assim, ah, mas eu não tenho filho. Ou então eu tenho filho, mas eu trabalho fora. Gente, eu tô falando isso desde o começo. O mais importante aqui é você criar uma rotina que funcione para sua Sim, realidade. O que que é importante para você? A Lid falou que, por exemplo, para ela é importante ter o momento dela, é importante ter o momento enquanto família, tomar os cafés juntos, sentar à mesa juntos. O que que é importante para você na sua vida? O que que funciona na sua vida? Qual é o horário que você acorda, o horário que você dorme? Quais são as ações que são importantes serem feitas, que horas você precisa ir para o trabalho. Com base nessas ações, nas suas prioridades, você vai entendendo. É... Me distrair aqui com a pergunta. Você vai entendendo o que vai funcionar para você. Podem ir mandando as perguntas aí, só para a gente não perder o raciocínio, e a gente vai respondendo depois, tá bom? isso. Por exemplo, ô, Lit, chegou alguma época já com as crianças que você trabalhou fora ou não? Você Sim, trabalhou em casa com os sim? bebês, não. Com os Uhum. bebês, né, abri mão e sempre estive em casa. Mas com o Noah e a Antonella, eu trabalhava fora. Como que funcionava a sua rotina nessa E época? eles, nessa época, o Silas dava aula num colégio e as crianças estavam nesse mesmo colégio em que ele dava aula. Então, na noite anterior, eu já deixava tudo pronto. A malinha deles pronta, com o lanchinho, tudo certo. Porque no dia seguinte eu não tinha tempo de. Se eu não deixasse na noite anterior, aquilo atrapalhava o meu dia, sabe? Então eu já deixava pronto, já deixava a roupinha deles pronta, a malinha, tudo certo. No dia seguinte, eu saía mais cedo, porque eu entrava um pouco mais cedo. Então, o Silas ficava, ele ficava com eles, arrumava eles para ir para a escola. Eu me arrumava antes para ir para o trabalho, deixava tudo pronto e ia trabalhar. O Silas arrumava eles, levava, né, para a escola e ia trabalhar também. Depois, no fim do dia, o Silas pegava eles na escola, passava no trabalho, me pegava, a gente chegava em casa e aí começava, né, aquela a, a, a máquina a girar dentro de casa. E aí eu fazia a janta, às vezes também. Nesse tempo, eu lembro que eu deixava muita coisa congelada. Teve um tempo que eu cheguei a deixar até arroz congelado. Pra, sabe, me ajudar, Pra assim. agilizar no dia a dia ali, né? Uhum. Então eu deixava tudo pronto, assim. Às vezes eu deixava marmitinhas prontas, até a mistura pronta, arroz. Chegava em casa, era só descongelar rapidinho, a gente comia. Então a gente até mesmo não tinha muito tempo, porque todo mundo chegava muito cansado. Então a gente sentava à mesa, a gente não abria mão disso até hoje. Sentava à mesa, a gente jantava e ia dormir. Então era assim, eu deixava tudo já prontinho para me ajudar, Uhum. né, nessa correria de quando eu trabalhava estando com os maiores. Que legal. Entende que ao longo da vida a gente vai passando por diferentes fases. Vai ter um momento que você é solteiro, você não tem responsabilidade com outra pessoa. Tem um momento que você mora com seus pais, pode ser que você more sozinho. Depois você vai casar, vai namorar. A vida ela vai mudando. Ali tinha só a Antonella, depois chegou o Noah. Hoje tem os gêmeos pequenininhos, daqui a pouco eles crescem, viram adolescentes. A Sim, rotina, ela não precisa ser a mesma a sua vida inteira, mas é importante que você tenha rotinas, que você adapte para sua realidade e adapte para aquilo que você está vivendo naquele momento.
Sim. Percebe que a Ali te falou uma coisa muito importante aqui. A gente não abre mão de sentar na mesa juntos. Várias coisas foram mudando. Ela trabalhava fora, agora ela trabalha em casa. Chegaram duas novas crianças. O trabalho do Silas mudou. Então, antes ele trabalhava numa empresa, depois ele dava aula, hoje ele trabalha na banda, né? Então, o tempo todo viaja, a rotina mudou de novo. Mas o importante é você entender a sua realidade, aquilo que você quer, o que é mais importante que você não pode abrir mão, e aí criar a rotina em cima disso. Duas coisas que eu achei interessante também que ele te falou. Sobre a televisão, já falei aqui em outra live, né? A gente também não assiste televisão. A gente usa os monitores aqui, as TVs, os aparelhos para assistir streaming. Então a gente é muito intencional naquilo que a gente E assiste. Porque exatamente tudo que a gente vai falar nas próximas lives sobre essa questão também, mas tudo que você absorve, tudo que você escuta, tudo que você vê, influencia em como será seu dia. Se isso. você acorda assistindo jornal, assistindo tragédia, é Uhum, impossível você ter um dia tranquilo. sim. Você já acordou naquele mood ruim. Aí É, você critica o político, aí você critica o amigo, aí você critica o marido. Tá tudo ruim, tá tudo uma droga. Não tem como sua vida ser boa. Você já acorda naquilo. Ainda mais as crianças que estão precisam desenvolver a fala, precisam desenvolver habilidades motoras, precisam desenvolver a criatividade. Se ela só fica recebendo informação e não troca, não conversa, não brinca, não estimula, não tem como ela crescer um adulto saudável, com várias habilidades, né, isso mesmo. desenvolvidas. E é muito importante você falar sobre isso, porque teve um período que a gente tava assim, eu e o Silas, a gente acordava, pegava o celular e ficava no celular. Você já acorda com um sentimento assim horrível de que o mundo tá péssimo, de que o seu dia vai ser horrível, porque assim, tá tudo ruim mesmo. Sabe assim, isso te traz uma carga tão terrível, horrível. E aí a gente parou e falou assim, amor, a gente precisa mudar isso. Porque isso Sim. tá afetando o nosso dia. Então hoje a gente acorda, a gente olha no celular, tipo assim, o celular despertou. A primeira coisa que eu vejo, eu sou muito, gente, eu sou meio maluca, assim, sabe? Eu olho no celular, na verdade eu vejo, às vezes eu olho um dia antes e eu olho de novo no dia. Qual a temperatura do dia? Como que vai ser? Porque eu não gosto de, por exemplo, os meus filhos vão para a escola, eu preciso saber como que vai ser, se o dia vai ser muito quente, se vai ter um período que vai estar frio, até para eu mandar roupa para eles. Então, a primeira coisa que eu acordo assim, eu olho, hoje o dia acho que vai estar um pouco frio, vai estar meio friozinho. Tá, então vou me preparar para isso. Até nisso, tipo assim, eu gosto de olhar e me preparar de como vai ser o clima, sabe? No dia. Uhum. E aí eu deixo meu celular, arrumo as crianças, desço e enfim, a gente senta, conversa, tem o nosso momento devocional que a gente faz todo mundo junto aqui em casa. É muito legal. Gente, vou abrir um parênteses aqui. Quem tiver filho, até mesmo com seu marido, e você tem esse período em casa, e você pode fazer esse momento assim de leitura da Bíblia, sabe? Compartilhar, ler um trecho da Bíblia e fala, nossa, olha, eu achei interessante isso, o que você acha, tal. Isso também é o devocional. É você compartilhar com a outra pessoa. E o devocional compartilhado é muito gostoso. Até com os meus filhos, gente, eu falo que às vezes é engraçado que eles sabem mais de Bíblia do que eu. Isso é muito legal. Porque aproxima a gente, sabe? Aproxima a família e cria em você essa a gente não abre mão, sabe? De ter esse momento nosso, de sentar e compartilhar as coisas da Bíblia. Então, uma dica que eu posso dar, além da rotina também, é você tentar fazer isso na sua família, porque é muito, muito, muito bom, muito bom. Aqui de manhã eu faço meu devocional sozinha, e aí eu tenho ali meu período de oração, de louvor, de leitura, e à noite a gente tá meio atrasado, eu confesso. Mas à noite a gente criou o hábito de fazer um devocional em família. A gente comprou um livro devocional e aí cada dia tem uma leitura diferente. E a gente senta os quatro, hoje, né, meus pais moram aqui com a gente, Sim, nós quatro sentamos e fazemos o devocional juntos. E assim, gente, não é, faz parte da rotina, mas não é mecânico, sabe? Às vezes a gente quer cantar um pouco mais, a gente canta um pouco mais. Às vezes a gente tá com preguiça, tá cansado. Ó a tal da constância aí.
a gente tá mais cansado, a gente só faz a leitura, comenta ali alguma coisa e faz um período de oração. É, Não tem problema mudar, mas a constância, você fazer sempre isso, vai melhorando a cada dia, né? Vai te deixando mais, como fala, frequente naquilo. E eu falei aqui outro dia, sempre falo isso. Fazer o devocional muda tudo, tudo, tudo no meu dia. Os dias que eu não faço devocional, eu me alimento mal. Eu fico mal-humorada. Eu tomo várias decisões ruins, mas assim, várias. E como tem empresa, tomar uma decisão ruim é muito impactante. Então, assim, impacta a vida, mas de outras pessoas também, né? de outras pessoas, assim, ficou, sabe, chata. É muito doido isso, muito, muito, muito doido. E ele te prepara não só para os momentos bons, mas também para os difíceis. Sim, Porque você cria um relacionamento tão, é, assim, uma frequência de contato com Deus que não tem como você não ouvi-lo, você não ter uma resposta, você não senti-lo. você fica Quando você estiver num sensível. momento ruim, É, você fica sem, isso mesmo. você fica mais sensível para a vida. Então é uma das coisas ali da rotina que é super importante você Sim, estabelecer, e principalmente em família, né? sim. Muito legal. Mas, assim, só finalizando o que eu estava Pode falando falar. sobre, né, a rotina. Então, depois desse período, assim, que eles dormem, os bebês dormem à noite, das 7 da noite eles já estão na cama, dormindo. E eles vão a noite inteira. Eles dormem 7 da noite e acordam no outro dia, 7 da manhã, vão para a escola. E esse Legal. período das 7 da noite, gente, é o tempo que eu tenho, assim, livre, super livre. Tipo, se eu quiser ter o meu momento com meu marido, a gente sentar, assistir, conversar. Isso é muito importante, até com os maiores. Depois que os bebês vieram, eles demandam muita atenção, tanto minha quanto do Silas. Então, os maiores acabaram ficando assim, meio que sozinhos, sabe? Eu criei eles assim, que eles tinham que fazer as coisas sozinhos, ó, vocês vão tomar banho sozinhos, vão se trocar e tal, tal. Mas eu comecei a perceber que a gente estava muito com a atenção totalmente para os menores e deixava eles um pouquinho. Então, ter essa rotina, o que você falou foi muito interessante. As pessoas acham que a rotina prende. Ah, mas aí o meu filho vai ter a rotina de dormir 7 da noite, e se eu quiser sair, eu não vou sair? Não, você pode sair. Uma vez ou outra, você sair da rotina para poder curtir, ir na casa dos seus amigos, ir na casa da sua família, você pode. Mas você criar essa rotina é importante porque para você ter um tempo para você. Aqui no meu caso, eu tenho tempo de curtir os meus filhos mais velhos. Mas eles chegam, mãe, saiu um filme novo. Vamos sentar para assistir? Eu não vou conseguir sentar e assistir com eles, os bebês estando aqui. Mas tendo essa rotina deles dormirem mais cedo, eu tenho esse tempo livre para sentar com eles. Então a rotina ela não te prende, ela te liberta. Realmente, foi muito importante o que você falou. Ela te liberta porque você pode, assim, fazer outras coisas que não tendo rotina, você se perde um pouco, sabe? Você não não tem essa organização do seu tempo. Eu achei muito incrível o nome da série que você colocou, Desafio Remin do Meu Tempo. Isso é muito, muito bom, Nath. Isso é muito maravilhoso você saber como você vai organizar o seu tempo, mas para que você tenha um tempo para você, para fazer as suas coisas, para ter, sei lá, um autocuidado, para ter um momento de família, para ter um momento de marido e mulher, sabe? Isso é muito importante, principalmente para quem tem filhos. A gente, para quem veio aí do perfil da Lit, não me conhecia, nós estamos fazendo um desafio chamado Desafio Remindo o Meu Tempo. Ele está pautado em Efésios e o que significa remir o seu tempo? É resgatar algo que está sendo perdido. Tudo da nossa vida tende ao caos, tudo. A vida não vai melhorar, não adianta você ficar na correria hoje. Aliás, tem uma coisa que me deixa irritada é falar que tá na correria, gente. Por que que você vive na correria? Você ter a agenda cheia é diferente de você viver na correria. Você ter muitos compromissos é diferente de você viver na correria. Só tá correndo quem não sabe o que tá fazendo. Onde Só fica vai? na correria quem tá deixando a vida levar. Sim.
Não vai chegar um dia que vai estar mais tranquilo, que você vai ter tempo. Não vai chegar esse dia. Porque mesmo que seus filhos estejam criados, que você tá mais velha, você já conquistou sua tranquilidade financeira, você vai arrumar outra coisa pra fazer. Você vai estudar, você vai viajar, sempre vai ter compromisso. Adulta, né? Oi? Faz parte da vida adulta isso. Faz parte da vida. Então, se você não resgatar, se você não cuidar, não preservar o seu tempo agora, você não vai fazer isso nunca. Então, remir o seu tempo significa olhar para aquilo que, e aí eu falei no começo da live, né? Para aquilo que Deus quer que você faça. Porque você não vai ter tempo para fazer todas as coisas. Você não vai conseguir aprender 50 línguas e ao mesmo tempo criar 30 filhos e ao mesmo tempo ter 80 empresas. Cada pessoa foi chamada para uma coisa diferente. Cada pessoa tem uma missão diferente. Você vai ter tempo de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Então, olhe para o seu tempo, olhe para aquilo que você está fazendo, olhe para aquilo que Deus te chamou e cuide disso. Resgate esse tempo. Não tem nada mais importante. Aqui, para mim, por exemplo, ontem eu falei sobre a questão do sucesso, né? Que é muito diferente o que é sucesso para mim do que é sucesso para você. As nossas prioridades são diferentes. Hoje, para mim, é muito importante eu acordar mais cedo. Gente, ninguém gosta de acordar cedo por prazer. A gente gosta de acordar cedo por aquilo que traz para nós. Sim. Então eu gosto de acordar cedo todos os dias porque eu vou ter um tempo. Eu acordo mal-humorada, acordo parecendo um zumbi. Então eu gosto de acordar cedo que é para dar tempo do mau humor Do passar, seu corpo de eu ter meu tempo com acordar. Deus, do meu corpo acordar, eu poder apreciar a natureza. Eu também tenho o privilégio de morar aqui com uma vista maravilhosa. Então olhar para a natureza, ouvir os passarinhos cantar, sabe? Dar aquele tempo pro meu corpo despertar bem, de uma forma saudável e aí sim ir pro meu dia. Então, isso é muito importante, a gente resgatar o nosso tempo, a gente ter intencionalidade naquilo que a gente tá fazendo. Vamos para as perguntas? Eu acho que uma você já até respondeu. Deixa eu ver aqui que eu perdi. Hoje a nossa live. Se você quiser participar do desafio, clica depois, quando acabar aqui no meu perfil, tem um link na minha bio. O desafio é gratuito, tá? Você se inscreve, coloca seus dados, ele vai te direcionar para um grupo do WhatsApp. Lá dentro eu coloco exercícios diários. Então é um desafio de 21 dias. Cada dia a gente fala sobre um assunto diferente. Sobre criação de rotina, a ideia é que no final desse desafio você tenha criado uma rotina mais leve, mais organizada, esteja remindo o seu tempo. Então, lá no grupo do desafio, eu coloco exercícios diários, porque a gente aprende, conversa aqui na live e aí depois você aplica na prática. Lite, a Meire perguntou como é quando você tem compromisso que vão ficar acordados além do horário das 19. Acho que você falou um pouco, mas se quiser falar mais sobre o assunto. Tá. Geralmente, esses compromissos são, por exemplo, na igreja, né? Uhum. E aí, como eu falei, né? No final de semana, a minha rotina é diferente da semana. Vamos supor que eu saí que eu fui com eles para a igreja, preciso ir com eles para a igreja no culto da noite. O que eu faço? Eles tiram, no final de semana, eles tiram o cochilo deles da tarde. E o cochilo deles dura por volta aí de 2 horas. Eles dormem bastante à tarde. Dura aí por volta de 2 horas. Quando eu sei que eu vou precisar sair e vai passar o horário das 7 da noite, né? O culto vai até umas 9h30 mais ou menos. A gente tenta organizar para que eles durmam um pouco mais tarde no horário da tarde. Deixa eu explicar. O sono deles à tarde é depois do almoço. Então, se eles almoçam meio-dia, dá meio-dia e meio mais ou menos, eu dou mais um banho neles rápido. E aí, meio-dia pra frente, eles tiram a soneca deles. Então, vamos lá. Meio-dia e meio, 1h30, 2h30, 2h30 eles vão acordar. Às vezes eu consigo segurar um pouquinho para que eles durmam 1h da tarde. Eles dormindo uma da tarde, eles vão acordar umas 3 horas. Entre 3 e 3h30. Então eu consegui espaçar um pouquinho mais, sabe? Para que à noite eles não fiquem tão irritados assim, passando um pouco do horário deles de dormir. Então, aí eles vão para a igreja. Chegou lá na igreja, passou do horário de dormir, deu 7 horas. E vamos lá, eu tento assim, se eu perceber que eles estão muito irritados, não tenho o que fazer. Eu pego eles e vamos tentar nem que eles durmam no meu colo um pouquinho. Mas isso raramente acontece. Eu deixo eles mesmo, sabe, indo acontecer. Coloco eles para brincar, tal. Ou às vezes quando eu tô na minha mãe, eu deixo eles brincando muito.
até cansar um pouquinho. E aí, deu um horário mais ou menos, tipo, deu meu horário de ir embora, eu já preparo eles, eu já venho no carro com eles já de fralda trocada, já passo o TTzinho deles, porque eu sei que eles vão voltar no carro já dormindo, né? Então, eu saio um pouco dessa rotina da semana. Quando eu tô no final de semana, seja para ir na igreja, seja para ir na minha mãe, mas isso não afeta tanto eles. Eles ficam preocupados porque passou do horário, entendeu? Uhum. Então, mais ou menos assim, já me preparo, seja no cochilo da tarde, para que eles tenham um pouquinho mais esse tempo, assim, de não ficar tão irritado, sabe? Passando um pouco mais do período de sono deles. Mas isso se deu depois que eles ficaram um pouco mais velhos. Os bebês, eles estão mais novinhos, eles ficavam mais irritados. Então, eu precisava me adaptar um pouquinho mais. Porém, eles sendo um pouco mais novos, eu conseguia fazer eles dormir, sei lá, no carrinho, Qualquer lugar, né? colocavam no bebê conforto ali, eles continuavam dormindo. Uma coisa que eu tenho aqui em casa, a gente coloca um ruído para eles. E quando eu estava na rua, eu colocava na rua ali, eles dormiam, eu, eles dormiam na rua, tipo, sei lá, eu tava na minha mãe, ou na igreja mesmo. Eles dormiam lá, chegavam em casa dormindo. Eu colocava eles no berço assim, eles dormindo, bonitinho. Então, o bebê mais novo, ele não entende muito essa coisa, tipo assim, do sair da rotina, quando você estabelece uma rotina para ele, principalmente a rotina do sono, o organismo dele vai acostumar aquilo. E ele sendo Uhum. um bebê mais novo, por exemplo, o seu bebezinho Meire, eu acho que ele tem 8 meses, né? Ele sendo mais novo, ele. Você saindo um pouquinho da rotina, ele vai ficar um pouco mais irritado nesse horário. Chegou esse período que ele precisa dormir, ele vai ter que dormir ponta, diferente de um bebê de 2 anos, né? Uhum. Mas aí você tem essa facilidade de fazer ele dormir, colocar ele no bebê conforto, põe ele ali bem confortávelzinho, deixa tudo mais escurinho, ele assim, sei lá, tenta colocar alguma coisa para abafar barulho, porque aí quando você chegar em casa, você transfere ele pro berço e ele vai continuar dormindo bonitinho. Uhum. Isso não vai afetar na rotina dele também, entendeu? E também se sair da rotina não tem problema. Depois volta tudo pro lugar. É o que a gente falou da constância, né? Mesmo que você não faça todos os dias, se mantenha frequente e no Isso. mesmo caminho. Se você tem uma rotina todos os dias, sair um dia, 2 dias da rotina não vai afetar o geral, né? A Mary comentou aqui depois que essa questão do sono. Eita. Essa rotina do sono é real. Meu caçula tem 8 meses e da hora de dormir. Ele já pede pra ir pro quarto e ele dorme a noite toda desde antes dos 6 meses. Tá vendo? Maravilhoso. Isso é maravilhoso. Gente, tá dando nosso horário, Elite. Quero te agradecer. Nossa, que precioso esse momento. Obrigada. Tô morrendo de saudade de você. Vê se cria um espaço nessa rotina pra vir me visitar. É? Mas espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha agregado a vida de vocês. Como eu falei aqui desde o começo. Aliás, desde o começo do desafio. A gente tá aprendendo aqui, estamos ensinando, né? Ajudando você a criar uma rotina. Mas é muito importante que esteja dentro da sua realidade. Trouxe a Elite hoje porque a minha rotina, eu sempre compartilho aqui, em todas as lives eu falo um pouco. Compartilho nos stories, compartilho lá na Eleve. Só que a Elite tem uma vida diferente da minha. Eu não tenho filhos, por exemplo. Eu tenho a minha empresa. Então, quis trazer ela aqui exatamente para trazer uma outra perspectiva para vocês. Porque eu ouço muito sobre a dificuldade de ter uma rotina quando você é dona de casa, quando você tem seus filhos. Enfim, cada pessoa tem uma realidade diferente. Então, Lite, obrigada por aceitar o convite. Foi muito Eu bom. agradeço. Gostou? Muito, 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 muito. Ai, que bom. Deus abençoe vocês. Tenham um dia leve, tenham um dia abençoado. Olha lá, foi muito bom o bate-papo. Lid, faz mais lives, tá vendo? Prazer. Ela vai fazer, Gente, ela vai fazer. Vai continue ser com o acompanhando, Silas. sim. Continue acompanhando a live aí da Nath, que tá muito E incrível, muito incrível. sigam a Lid também. Ela compartilha muito sobre a vida dela, não só de fofoca, né? Sobre aprendizados que ela vai tendo ao longo da vida, sobre a rotina dela com os bebês, com o Silas. Que, Sim. meu Deus do céu, deve ser muito difícil a vida de viajar o tempo todo, apesar de parecer bom, né? É. Então, vejam lá, eles sempre estão falando. Olha lá ele.
Aí, ó. Vocês falaram, aliás, falaram que o despertador dele tocou agora, ele tava cuidando das crianças, viu? Tava, gente. Então não pensem que ele acordou Sim, ele tarde. acordou Então, cedo. sigam os dois, porque eles trazem assuntos muito relevantes sobre o dia a dia. Principalmente num mundo em que a gente vê, né, a vida e as famílias sendo tão deturpadas. É muito precioso. Então sigam eles só trazem coisas relevantes. Então, espero que vocês tenham gostado, tenham um ótimo dia. Deus abençoe e uma semana incrível para todos vocês. Beijo! Um beijo.